O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, segue internado em São Paulo. Prestes a deixar o hospital, o presidenciável me recebeu durante a tarde desta sexta-feira. Durante a entrevista, Bolsonaro criticou as declarações do vice, o general Hamilton Mourão, e disse que vence as eleições no primeiro turno. Falou também sobre a recuperação após levar uma facada durante um ato de campanha. Deputado Bolsonaro, como está a sua saúde neste momento? O senhor está com uma aparência boa. Estou, graças a Deus. Segundo os médicos aqui, pouco sobrevive uma agressão como aquela, uma faca que entrou 12 centímetros e o criminoso rodou dentro da minha barriga. Perdi 2,5 litros de sangue naquele momento. Estou de alta por esses dias. E a recomendação médica, eu não participar de evento nenhum até as eleições. Então, o senhor não vai participar das dos eventuais debates do segundo turno? Eu vou cumprir a determinação médica. Estou há 22 dias aqui dentro. Sofri muito, Boris. Não é fácil você ficar dias e dias parado, cheio de tubo em cima de você aqui, mal se alimentando, com problema os mais variados possíveis, né? E eu não posso bobear. Até eu falando demais, eu posso ter problemas com o meu intestino e eu ter uma recaída e ter que ser reinternado. Essa, então, é a recomendação médica. Mas isso significa que o senhor vai participar dos debates ou não? Dificilmente eu participarei de um debate. Dificilmente eu participarei de um debate. Dependeria de uma liberação médica, que eu acho que é quase impossível ele me conceder essa liberação. Neste fim de semana, a imprensa publicou algumas acusações de caráter grave que envolvem a sua vida conjugal no passado. Há furtos, enfim, há uma grande briga que envolve, o senhor já era deputado naquela época. O que há de verdade nessa história? Primeiro, eu não me furto a responder qualquer pergunta nesse sentido. Agora, deixo bem claro, o processo correu em segredo de justiça. A revista não poderia ter acesso ao mesmo. Estamos tomando providência contra o dono do cartório, o juiz e a própria editora Abril. Te respondo qualquer assunto. Qual é que eu respondo? Os fatos são verdadeiros? A própria está na matéria, a senhora Ana Cristina, que foi no momento de separação que quase todos, né, muitos, têm o emocional sobe a cabeça. Ela diz que falou muitas inverdades e nada daquilo houve. Furto do cofre. Quando ela foi chamada para depor sobre o furto, ela não foi. Agora, por coincidência, havia sim um funcionário do Banco do Brasil acusado de ter furtado uns 15 cofres naquele momento. Talvez seja esse cara que tenha furtado o cofre. Ela se refere também a um dinheiro que o senhor receberia, um plus, algo a mais, que ela não soube especificar quanto é que estaria nessa história. O que é comum nesse tipo de processo é um dos cônjuges que quer a pensão joga valores outros para que a pensão dela seja majorada. No mesmo processo, a revista está escrita e a Veja diz que ela não soube explicar de onde vinham esses dinheiros. Afinal de contas, foi na época de mensalão, petrolão, e o Joaquim Barbosa mesmo disse nessa época que eu era o único deputado da base do governo que não pegou dinheiro na Petrobras. Então, no tocante a isso, eu estou tranquilo. Deputado, o que o senhor imagina, o que o senhor gostaria que acontecesse com o seu agressor daqui para frente? A letra fria da lei. Eu, sendo parlamentar, eu vou continuar lutando para que as penas sejam agravadas. Para mim, tentativa de homicídio não há diferença. Eu estou vivo por milagre. Então, espero que ele seja condenado à pena máxima. Nada mais. E como cristão, e o senhor é um homem religioso, como é que o senhor reage a esse fato? Olha, é um criminoso que tem que estar afastado da sociedade. Parece que o trabalho dele é esse, pelo que tudo indica. Eu não quero vingança contra ele, longe disso aí. Agora, a lei dos homens, no que depender de mim, ele vai pagar. Neste fim de semana estão programadas manifestações de mulheres contra a sua candidatura, contra o senhor. O senhor é tido como um machista, tem restrição às mulheres e algumas vezes colocou, em alguns casos, algumas agressões a uma deputada e tudo isso. Afinal,
Qual a sua posição em relação a isso e o que o senhor acha dessa manifestação? Primeiro, não tem histórico nenhum meu de agressão às mulheres. Tem uma briga com a senhora Maria do Rosário, que estava defendendo um menor estuprador. Não, agressão verbal, no meu caso que eu estou colocando. Não, é verbal, tá certo. Física não existe, houve essa, porque além de ela me acusar de estuprador, eu estava defendendo o estuprador. Agora, tem uma manifestação de mulheres, o grupo Ele Não, que vai se manifestar em alguns pontos do Brasil. Agora, o Ele Sim, o outro lado, é infinitamente maior do que o primeiro. E também haverão manifestações nesses dias. Eu só peço que não haja atrito. Da nossa parte, pode ter certeza que não haverá atritos. Agora, temos informações que o lado de lá vai tentar infiltrar gente com camisa minha para agredir mulheres, para dizer que o meu pessoal agride mulheres. Então, as mulheres estão comigo. Eu tenho vídeos, manifestações de mulheres de todo o Brasil, que eu agradeço muito, em apoio à nossa candidatura. O senhor já se considera eleito? Olha, se for por manifestações populares de rua, chegada ao aeroporto, e com o carinho que o povo me trata, eu considero essa fatura liquidada no primeiro turno. No primeiro turno? No primeiro turno. O senhor tem certeza disso? O senhor tem pesquisas a esse respeito? Bem, primeiro é que ninguém acredita nessas pesquisas que estão aí. Temos aí exemplos anteriores do que aconteceu. A minha pesquisa é o povo na rua, como me trato em qualquer lugar que eu vá. Sou aplaudido dentro de avião, quando estou em aeroportos, quando desço em aeroportos, quando caminho nas ruas, quando aconteceu o episódio em Juiz de Fora, também eu tinha mais de 10 mil pessoas na praça me esperando. Então é esse o sentimento que eu tenho e essa campanha gratuita que o povo faz para mim. Deputado Bolsonaro, o seu vice, o general Mourão, tem sido protagonista de alguns episódios que as pessoas reconhece como um tiro no pé da sua candidatura. O senhor deu alguma recomendação a ele que ele moderasse, ou que ele reduzisse, ou que ele parasse de falar? A recomendação foi dada a todos de há muito tempo, medir as palavras. Porque como não tem como me pegar, vão pegar quem está do meu lado para me atingir. Ele fez uma declaração que não pegou bem e não está de acordo conosco. A questão que o 13º seria uma foi uma só, foram... E outros momentos, essa foi a terceira declaração dele. Então, a última decisão, ódio, que eu falei para ele é o seguinte, não dá mais palestra, fica quieto até as eleições. Até porque, Boris, ele não tem a vivência que eu tenho para conversar com vocês. Agora, o senhor é um capitão, o senhor vai dizer isso para um general, como é que é essa relação? A relação da caserna não continua depois de que quando ambos vão para a reserva? Nesse caso em si, eu não sou capitão, nem ele é general. Nós somos soldados do Brasil. E assim nós nos tratamos, juntos, buscando um Brasil melhor para todos. E as Forças Armadas, representado não por ele, porque não é um candidato das Forças Armadas, mas entendo o general Quatro Estrelas, é um sinal de equilíbrio. Agora, é uma pessoa que tem que amadurecer um pouco mais no tato com a imprensa, para exatamente evitar esse fogo amigo que acaba pegando para o nosso lado. O senhor não se arrepende de tê-lo escolhido? Não me arrependo, é uma boa pessoa, é um patriota, é um homem que tem bons serviços prestados à nação, é um paraquedista como eu e é uma pessoa admirada na tropa, é um homem que tem autoridade. Então, com pequenos acertos, ele está aprendendo, vai aprender, como eu aprendi, apanhando muito dentro do Congresso também, pode ter certeza que será um vice que fará orgulhar o povo brasileiro. No caso do seu assessor econômico, Paulo Guedes, também há questões parecidas de algumas declarações que provavelmente prejudicaram a sua candidatura. Aliás, a pergunta é a mesma. Elas prejudicaram a sua candidatura, inclusive do general Mourão, na sua opinião? O Paulo Guedes foi diferente. Ele falou num plano sobre imposto de renda. Quem ganha até 5 mínimos não pagaria imposto de renda. Dali para frente pagaria 20%. Conversei com ele, Paulo, dá para pegar aí quem ganha 5 e 10, tem uma alíquota intermediária a partir de 10, 20%? Falou, sim. Essa foi a proposta. Só que quando ele falou isso aí, nessa questão, parte da mídia falou que todo mundo ia pagar 20% até quem ganha um salário mínimo, ou seja, quem ganha R$1.000 por mês ia pagar 200. Então houve essa deturpação, sim. E a outra questão que ele foi mal interpretado, que ele falou o seguinte, nós devemos diminuir a quantidade de impostos, nunca criar impostos, seja qual for o imposto, que seja até uma CPMF. Aí ele pecou em falar um palavrão conhecido como CPMF, que eu fui um dos que lutou e muito para que fosse revogada a CPMF. Mas ali foi um ato falho dele,
e a proposta dele é boa, é bem-vinda, sem a CPMF, obviamente. Capitão Bolsonaro, não é um paradoxo o fato de o senhor ter dois correligionários próximos, um candidato a vice e outro que vai chefiar a sua equipe econômica, que falam coisas que o senhor contesta e o senhor diz que o assessor econômico tem carta branca, será o seu posto de Ipiranga, e o senhor pede para ele moderar a sua fala? Esse carta branca tem um limite. Eu, por exemplo, tenho um problema sobre Forças Armadas, ligo para o general Augusto Heleno. Tenho sobre economia, ligo para o Paulo Guedes. Tenho sobre ciência e tecnologia, ligo para o astronauta Marcos Pontes. Então é um trabalho em equipe. O que nós estamos ajustando é o seguinte: ninguém vai ser dono da sua área. Vai ter liberdade para propor boas políticas que vão passar sob o meu crivo. E o Paulo Guedes já está nessa situação também, né, de trabalharmos em equipe. Porque o que um fizer, se for bem feito, tudo bem. Mas o outro pode, ao ser consultado, talvez plotar um possível erro e corrigir. Nós não temos o direito de errar. Existe uma afirmação que o senhor não tem uma visão geral do que será a economia no seu governo. Isso é fato? Porque o senhor realmente não se define com clareza. Não, eu pensei que você falando que não entendia de economia fosse uma virtude. Afinal de contas, os economistas levaram o Brasil para o caos que está aí. Não foi eu, capitão de artilharia do Exército Brasileiro. Então, quando comecei a namorar o Paulo Guedes, eu botei na mesa os problemas. Paulo, taxa de juros, inflação, taxa Selic, câmbio, dívida externa. Dá para resolver isso sem aumentar a carga tributária? Ou melhor, diminuindo? Ele falou, dá. Então, estamos juntos. Então, a partir desse momento, ele é o dono da situação. Mas vai ter momentos que o senhor vai ter que decidir entre alternativas que ele lhe apresenta. Por exemplo, questão de privatizações. Eu tinha uma ideia e eu tinha uma outra, nós chegamos ao meio termo. Não vai ter privatização de Banco do Brasil ou Caixa Econômica, por exemplo. São empresas que nós entendemos como estratégicas. Agora, as demais, de acordo com o modelo, nós podemos conversar sim. No primeiro momento, umas 50 aproximadamente, que foi criada pelo PT, no meu entender, tem que ser privatizada ou extinta. Deixa eu fazer uma pergunta que envolve uma opinião pessoal, mas que envolve uma discussão que existe na população. O senhor é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto. A vida nasce na concepção. Sempre fui dessa maneira. O meu trabalho dentro da Câmara. E digo mais, se eu for presidente, se porventura a Câmara ou o Senado aprovar uma lei sobre aborto, com a minha caneta do povo, eu veto essa proposta. Se a Câmara ou o Senado derrubar o veto, daí paciência. E as acusações de homofobia? São rótulos. Tá? A minha briga é contra o material escolar desde 2010, quando apareceu o tal do kit gay, onde o Haddad era o ministro da Educação. Não podemos admitir, Bori, que na escola as criancinhas de 6 anos de idade tenham acesso a esse tipo de material, de meninos se acariciando, de meninas se beijando, porque você está ensinando algo que compete aos pais e não à escola. O senhor falou do Haddad. O que o senhor acha do Haddad, pessoalmente? O senhor deve ter encontrado com ele pelos corredores das emissoras de TV e nos jornais durante os debates. O que o senhor acha, pessoalmente, do seu grande adversário? Eu nunca conversei com ele. Ele é um comunista. Ele é um homem que adora aí a política venezuelana, a cubana. É um homem que se consulta com o presidiário para tomar decisões. Ele não é dono dele. Ele é pior do que um poste. Ele é um pau mandado do Lula. E a meta principal dele, uma vez eleito, caso seja eleito, é indultar o Lula e acabar com a Lava Jato. E daí o Brasil se mergulhará num caos. O que eu penso dele não é da minha cabeça, isso é uma realidade. Você pode ver, o próprio Zé Dirceu acabou de declarar que ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. É isso que ele quer fazer. Será mais que umas eleições. Então a preocupação existe, é muito grande, com essa questão ideológica do senhor Haddad e toda essa equipe do PT. Uma preocupação com uma eventual vitória sua, presidência da República, é como governar sem uma base política consistente. No Congresso, hoje, isso não tem base política. Há 4 anos, quando eu resolvi vir candidato, comecei a preocupar com isso. Há 2 anos, o Onyx Lorenzoni assumiu essa missão. Nós temos mais de 120 parlamentares que, de forma individual,
querem colaborar com o governo. O grande problema que o parlamento atravessa, e nós temos que botar um ponto final, é que líderes partidários funcionam como líderes sindicais. E existe muito deputado sério, honesto dentro da Câmara. E esses estão do nosso lado, estarão prontos para governar o país ao nosso lado. E mais ainda, o meu partido, com toda certeza, vai ter um apelo e muita gente vai votar nos candidatos a federal do PSL. O senhor conhece a Câmara melhor que eu e que a maioria dos telespectadores. A Câmara, há muito tempo, tem um funcionamento, digamos, distorcido. Sim. Tem o toma lá da cá, cargos, etc, etc. O senhor acha que muda com a sua eleição? Muda, até porque você pode ver, nenhum partido médio se coligou comigo. O próprio Centrão é um ajuntamento de partidos fisiológicos. O próprio Paulinho da Força negociou com o candidato a presidente do Centrão a volta do imposto sindical. O que acontece normalmente? Nos últimos 20, 30 anos, acabou as eleições, o presidente eleito pega ali os 10, 12 líderes de maior bancada, vai para um canto lá do Palácio do Governo e negocia, ó, diretoria da Petrobras para você, de banco estatal para não sei quem, ministério para não sei o que lá, e daí está montado o governo. Isso chama-se governabilidade. Eu chamo isso de roubabilidade. Isso tem que deixar de existir. Um presidente sério, honesto, ele tem que escalar um time que dê satisfação às necessidades do povo. Não, eu admito que o presidente tem essas intenções. O que eu duvido é que a resposta do lado de lá seja efetiva, com um cachimbo. Faz a boca torta. Nós sabemos que provavelmente a renovação no Congresso será baixíssima. Então a pergunta que se faz é a seguinte: como governar com boa vontade, com boas ideias, que eu acho que todos os candidatos têm, sem um apoio maciço que possa permitir até reformas constitucionais no Congresso Nacional? Foi tratado com os grupos parlamentares os problemas regionais, estaduais, e levantamos todos, atendemos todas as bancadas, as mais variadas possíveis, sem o tomar lá da cá. Isso foi acertado entre nós. Nós, Boris, não podemos continuar fazendo essa política feita até hoje. Isso leva à ineficiência do Estado e à corrupção. Quando eu falo em deputados honestos, são parlamentares honestos, sim, que não querem conversar com o Sérgio Moro em Curitiba. Então, nós queremos resgatar o Congresso. Hoje em dia, Boris, quem tem coragem de chegar na rua e falar que é deputado federal? Vamos acabar com isso. Essa é a intenção. E outra, eu não estou coligado com ninguém, não tenho acordo com nenhum médio partido, nada. Eu estou sozinho nessa briga. Agora, tenha certeza, mais de 40% da bancada do Centrão, de forma individual, trabalha para a minha campanha. Pega o santinho deles na rua. Está a minha fotografia lá, nesses caras que deveria estar a cara de outro candidato. Como é que o senhor vai se relacionar com os governadores de oposição? Governador... as pessoas estão falando pouco, a eleição presidencial cria uma sombra sobre as eleições de governadores. E governador é importante. Sim. Como é que o senhor vai se relacionar com os governadores da oposição? Nós não podemos penalizar o povo por uma questão ideológica da minha parte. Você tem que respeitar a vontade popular. Mas, obviamente, você tem que tudo é priorizado. Nós vamos priorizar os problemas mais graves e os governadores mais afinados conosco. Um governador, por exemplo, um partido que faz uma oposição radical, né, nós vamos tentar não atrapalhar, não beneficiar a população daquele estado, mas vai ter um tratamento secundário. Forças Armadas. As pessoas insistem em afirmar que o senhor tem um olhar especial para as Forças Armadas, da onde o senhor é originário. E essas pessoas falam num perigo de golpe. Como é que o senhor reage a isso? E o golpe seria feito através do senhor, quer dizer, conduzido, levado, permitido, bem visto pelo senhor. Existe isso? Olha, teve um impeachment agora. Quem está dizendo que foi golpe? Foi o PT que dizendo que foi golpe. Da nossa parte não existe golpe. Seremos escravos da Constituição e da legislação. É assim que ser tratada a coisa pública. E governaremos, Boris, pelo exemplo. E como o senhor vai tratar o Exército? Olha, eu sou o capitão do Exército Brasileiro, vai ter tratado com dignidade, que não foi tratado nos últimos anos. Tem uma Força Armada sucateada, os seus integrantes, uma remuneração pior existente dentro do próprio Poder Executivo, e devemos resgatar, porque se lembra das Forças Armadas para tudo.
Tá? E nos momentos, então, que a gente pode ser lembrado, não somos lembrados para nada. E não é só a Força Armada, não. Polícias militares e polícias civis serão resgatados de modo que eles possam se orgulhar cada vez mais da sua carreira. E dinheiro para tudo isso? Não tem, você tem toda a razão. Agora, você tem como, ao fazer uma administração olhando a forma correta de gerir uma gestão adequada, sobra dinheiro porque você tapa o ralo da corrupção. Então dá para você atender em parte alguma coisa assim. O senhor acha que o senhor vai conseguir isso que os outros não conseguiram? Afinal de contas, tivemos vários presidentes que disseram que iam tentar isso e acabaram não conseguindo. Mas você pode ver, durante o próprio processo legislativo, eles falavam isso, mas estavam aliados ao que havia de pior na política, como o Centrão e o PT. Então não adianta eles falarem que vão fazer o que eu estou falando, porque eles não têm liberdade. O Centrão se uniu em troca de alguma coisa. E nós sabemos que coisa é essa, né? É os bens do poder público. Comigo não tem isso. Eu não tenho contato com ninguém. O partido que foi ligado a mim, o PRTB, do Levi Fidelis, foi para trazer o vice para nós, nada mais além disso. E não tem nenhum compromisso com o senhor Levi Fidelis, com o seu partido, a não ser trabalharmos para o bem do Brasil. E a dívida pública? Parece que o general andou deitando falação também sobre negociação da dívida pública. É um capítulo delicado. Ele falou também numa área que não é dele, né? A nossa dívida pública está se aproximando dos 4 trilhões de reais. E a conversa com o Paulo Guedes dá para começar a pagar essa dívida? Ele botou um plano na mesa e falou que dá. Aí entra aquela questão da confiança, a carta branca. Como é que ele vai pagar essa dívida? Tem a proposta dele. Por exemplo, tem que entrar mais recurso na Caixa do Tesouro se aumentar imposto. Como? Desonerando, desburocratizando, desonerando a folha de pagamento, é você fazendo comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, é você jogando nisso, você aumenta o emprego, jogando pesado na segurança, você aumenta a receita que vem por parte do turismo, é buscar agregar valor naquilo que nós produzimos. O Brasil não pode continuar exportando um navio de minério de ferro, receber de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Temos que agregar valor. Temos que investir em energia em nosso Brasil, que tem o problema ambiental indigenista, que nós vamos solucionar isso daí. Atender a questão da bancada ruralista, que trabalham, é os que nos dão superávit na balança comercial. É fundir, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura para acabar com essa briga. É fundir o Ministério do Planejamento com a Fazenda para que temos sim um super-ministro que possa planejar e executar a contento o orçamento. Você pode ver, esses ministérios que estão solteiros por aí, cada partido tem um deles, e cada partido está vendo o seu interesse, não o interesse da nação. O senhor falou em impostos. O senhor não vai aumentar impostos. Isso é uma condição sine qua non para o nosso economista, até porque nós ultrapassamos a curva de Laffer há muito tempo. Se aumentar qualquer carga tributária, a arrecadação diminui. Ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil. E, finalmente, como é que o senhor vê a pessoa e o governo do presidente Temer? Ele pegou uma economia arrebentada. Agora, é um homem que fazia parte do governo do PT. É um homem que está sendo acusado de muita coisa, que isso não o permite governar. Tá? Não critico o governo Temer, porque ele pegou o bonde andando, Jair. Eu espero, uma vez eleito, aí se aproximar para fazer a transição. E eu quero, Borges, uma política daqui para frente. Eu não quero governar com olhos no retrovisor. Mais uma última pergunta. Dizem que os seus filhos terão ingerência dentro do governo porque eles são políticos. Até que ponto eles vão participar das decisões palacianas se o senhor for eleito? Não serão ministros, mas os meus filhos, todos, em especial o Carlos, que está há 20 dias comigo aqui, é uma consciência que sempre me alerta do que eu posso ou não posso fazer. Ele bota freio em mim. Isso é muito bom, você ter um filho do teu lado para te orientar, te aconselhar e você tomar decisões corretas. Agora, não farão parte de governo como ministros. Deputado Bolsonaro, em nome da Rede TV, eu queria agradecer a gentileza da sua entrevista e desejar boa sorte nas eleições. Muito obrigado. Nos veremos brevemente no Palácio do Planalto.
Jair Bolsonaro acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro para pedir a retirada da circulação da edição desta semana da revista Veja. A publicação traz uma matéria em que relata o processo sigiloso envolvendo o presidenciável, sua ex-mulher, Ana Cristina Valle, e o filho dos dois, Renan. Além disso, o candidato também pede uma investigação da conduta da revista Veja. No documento, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Rede TV, o advogado do candidato e presidente do PSL, Gustavo Bebiano Rocha, afirma que a divulgação das informações trata-se de gravíssima violação ao princípio da dignidade humana de todos os envolvidos no processo e pede ação pronta e eficaz do Ministério Público do Rio de Janeiro para impedir a circulação dos exemplares desta edição da revista. A Veja não se pronunciou sobre o assunto. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro, defende o candidato à presidência das críticas e do que chamou de injustiças. A íntegra do vídeo está no portal da Rede TV. Olá, pessoal. Sou Rogéria Bolsonaro, mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Mais uma vez estamos aqui para desmentir mais uma agressão que o Jair está sofrendo de novo, né? E dizer para vocês, o Jair nunca foi uma pessoa agressiva, sempre foi um ótimo pai, uma pessoa super carinhosa, nunca levantou um dedo sequer para tentar alguma agressão comigo ou com os meninos.